Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos fazer questões sobre biomas. Bom, na primeira questão aqui, tá? Galera, questão de bioma, questão de domínios morfoclimáticos. Essas questões aqui são fundamentais, tá? Que vocês marquem, que vocês identifiquem as características que são abordadas no enunciado da questão, tá? Então aqui, ó, no enunciado, a vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento, raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação, tá? Então aqui nesse ponto a gente já tem, ó, vegetação adaptada, tá? Plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente num substrato lamacento. Então ele está falando aqui que já é um solo com características lamacentas, tá? Raízes que se expandem verticalmente por conta da baixa oxigenação, ou seja, esse solo é lamacento e tem baixa oxigenação, tá? Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, ou seja, esse solo é lamacento, ele tem baixa oxigenação e ele é alomórfico, tá? Ele é um solo que tem um grande volume de sal. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. Então, também é um ambiente alagado, tá? Um ambiente que tem contato com água, tá? Então, a questão pede aqui para a gente as características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma gabarito manguezal, beleza? E aí vamos trabalhar aqui para saber como a gente chegou, né, às eliminações, tá? E também o porquê desse gabarito. Cerrado, beleza? Quando a gente fala do cerrado, a gente não tem um solo alomórfico, a gente tem um latossolo, por exemplo, um solo profundo, tá? As plantas, elas têm raízes, tá? Que não precisam sair do solo, tá? Então não tem raízes pneumatóforas, tá? Então automaticamente o cerrado aqui a gente já tem, né, uma ideia equivocada. Pampas, tá? Pampas, primeiro ponto, a gente tem um predomínio, é um campo, tá? Então é um predomínio de gramínea, de herbáceas ali. Então a gente não vai ter uma vegetação arbóreo, arbustiva. É claro que você encontra esse substrato, mas você não encontra num grande volume, tá? Pantanal. O Pantanal, a gente vai ter, né, um ecótono ali que ele tem características de diversos tipos de bioma, tá? Então é uma área que vai ter características de 2 ou mais biomas. Então a gente vai ter predomínio ali, né, de biomas de floresta amazônica, por exemplo. A gente tem de caatinga, tá? A gente tem de caatinga não, né, de semiárido, a gente tem de floresta pluvial, a gente tem de cerrado, tá? Então, o Pantanal ele apresenta outras características, beleza? O manguezal é o nosso gabarito e a gente tem as matas dos cocais, mata dos cocais onde a gente tem, né, um grande volume de palmeiras, beleza? Então, onde a gente tem as palmáceas, é uma área de transição ali, tá? Onde o solo não apresenta essas características lamacentas, perfeito? Então, o nosso gabarito é o manguezal. Automaticamente, se vocês lendo aqui, né, um solo lamacento, o solo lamacento é o que de fato vai matar a nossa questão, tá? Em relação ao manguezal, tá? Além da baixa oxigenação. Então, todas essas características do solo aqui são características que vão dar para a gente, né, o gabarito. Outra questão aqui, assinale a alternativa que indica corretamente a localização e uma característica predominante dos domínios morfoclimáticos do Cerrado, da Caatinga e dos mares de morro.
Então, né, a gente tem que identificar aqui no mapa, tá, a localização desses domínios, do Cerrado, da Caatinga e dos Mares de Morro, e também identificar, né, a característica desses domínios morfoclimáticos, beleza? Então, na primeira alternativa aqui, a gente tem cerrado, tá? Então, aqui, ó, é o cerrado, clima subtropical, tá? Aqui tem um equívoco, tá? No cerrado, a gente não tem um clima subtropical, a gente tem um tropical típico, tropical continental, tá? Caatinga com rios perenes, tá? Então, a 2 seria a Caatinga com rios perenes. Também é um equívoco, tá? Na Caatinga a gente tem, né, um predomínio de rios temporários, não de rios permanentes. 3, né, que seria esse aqui, mares de morros com vegetação do tipo savana estépica. Não, mares de morros a gente tem um predomínio de floresta ombrófila, tá? Uma floresta úmida, beleza? Aqui Caatinga, então automaticamente aqui a gente acorta, tá? Onde a gente não tem aqui a Caatinga, aqui não é a Caatinga, tá? 2 mares de morros também não é, e 3 aqui a gente não tem o cerrado. Na C traz a mesma opção, Caatinga, 2 mares de morro, então a gente, a alternativa está equivocada. E a D é o nosso gabarito, cerrado com vegetação do tipo savana, tá? O cerrado brasileiro é uma vertente, tá? É uma ramificação da savana, então ele é muito parecido com a savana continente africano, só que a gente tem algumas características distintas, né? Alguns animais distintos, tá? 2, Caatinga com clima semiárido, perfeito, tá? 3, mares de morros com mata atlântica, tranquilo? Então a gente vai ter uma floresta aqui, né? A Mata Atlântica, e aí a gente tem o gabarito, beleza? Então é muito importante que vocês identifiquem isso. Então não caiam nessa de não preciso olhar o mapa, tá? Então olhem o mapa aqui, identifiquem respectivamente as características que a questão está dando para vocês, né? Dos domínios morfoclimáticos, tá? Aqui na terceira, a gente tem, né, numa terceira questão que eu trouxe, a gente tem, leia o fragmento do romance O Orfanato, da senhorita Peregrine para as Crianças Peculiares, de Ransom Riggs, e analise o mapa. Apesar dos avisos e até das ameaças do Conselho, no verão de 1908, meus irmãos e centenas de outros membros dessa facção renegada, todos traidores, viajaram para a tundra siberiana para levar a cabo o seu experimento odioso. Escolheram uma velha fenda sem nome que estava havia séculos sem uso. Tá? Então, basicamente, a questão está trazendo para a gente aqui uma característica, né? Está trazendo uma característica, não, está abordando um bioma chamado de tundra. Tá? E aí pede aqui embaixo, tá? O bioma mencionado no fragmento está representado no mapa pelo número, tá? Então, automaticamente a gente vai conseguir matar essa questão aqui por diversos fatores, tá? Ele está falando aqui, ó, de tundra siberiana, tá? E aí, na posição geográfica da Sibéria, a gente pode enxergar o gabarito dessa questão aqui por diversos componentes, tá? Pela posição do bioma. Então, a tundra é um bioma de elevada latitude. Tá? Então, a tundra ela é de elevada latitude, a menos que seja uma tundra alpina, tá? Que vai ser uma tundra localizada em áreas de elevada altitude. Tá? Mas, nesse caso aqui, a gente não está falando de áreas elevadas, está falando só do bioma. Então, comumente é um bioma de elevadas latitudes, tá? Em contato com o círculo polar, tá? Com áreas de temperaturas mais baixas, tá? A gente consegue matar essa questão por conta de regionalização do continente do continente asiático, tá? Onde a gente sabe que a Sibéria faz parte da Ásia setentrional, então ela está no extremo norte da Ásia, tá?
E aí a gente consegue chegar ao gabarito tranquilamente, tá? Então o gabarito aqui, ó, alternativa E, tá? É o número 3. Na questão 1 aqui, ó, na opção A, tá? A gente tem 1. A gente vai ter um bioma aqui de floresta pluvial, tá? De floresta tropical. 4 aqui a gente tem pradarias, tá? No 2 aqui a gente tem uma estepe, né? Porque o número está muito grande, ele não está pegando áreas maiores do mapa, então pode ser aqui uma estepe, pode ser o deserto do Saara, tá? Pode ser o Sahel, o deserto do Saara ali. E no 5 a gente tem, né, as áreas desérticas da Austrália, tá? Então vocês conseguem matar essa questão aqui por diversas vertentes, beleza? É muito importante que em biomas vocês fiquem atentos às características, à posição geográfica, tá? Então a questão vai trazer para vocês alguns pontos ali importantes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de cerrado, vocês têm que entender que é uma vegetação tropófila, né, adaptada a uma estação mais seca, tá? A uma estação que tem menos volume de água, tá? Por conta do clima tropical típico. Uma vegetação semi-caducifólia, onde algumas árvores ali, né, alguns estratos ali vão perder suas folhas, outros vão ficar com suas folhas, se adaptando a essa estação. Tá? Então, é muito importante que vocês se atentem a essas características para vocês matarem essas questões facilmente. Não são questões que são muito difíceis, mas elas são muito perigosas, porque vocês precisam se atentar aos dados que o enunciado traz para vocês. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.